Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E constituí profeta às nações. Nós vivemos hoje dias difíceis. Vivemos dias difíceis? Muito difíceis, né? Isso daí não menospreza a minha fé, mas nós temos que ser realistas em dizer que os dias são difíceis. Você vai no mercado, você não compra mais do que você comprava 2 anos atrás. Você vai comprar uma roupa, você não compra com o mesmo poder de compra que você tem 2 anos atrás. Você quer viajar para o exterior, os recursos são menores do que você tinha alguns anos atrás. E não somente isso, mas de maneira geral, sem querer levantar ideologia, sem querer debater direita e esquerda, sem querer trazer partidarismo ou falar sobre salvadores da pátria, mas sendo bem racionais, num contexto mais íntimo, a cada dia as nossas famílias são mais e mais atacadas pelo inimigo, pelo mundo, a cada dia que passa. A cada dia que passa, nossa sociedade está mais e mais corrompida. Nós vemos muitos memes agora no começo do ano, né? Depois de ano de eleição, vem aqueles memezinhos, né? Só esperando a contratação do meu prefeito, só esperando. E é muito disso, a gente gira em torno dessa, de uma politicagem, enfim, corrupção. E cada dia está pior. A cada dia nosso país passa por mais e mais dias difíceis, a cada dia o mundo vive dias mais difíceis. E não somente isso, não somente na economia, não somente ali nessa questão de corrupção, mas a imoralidade de uma maneira comum, né, de uma maneira geral. Quando nós caminhamos aí pelas ruas, a começar pelas vestimentas, cada vez vestimentas mais imorais, e às vezes não é nem só pelas ruas, às vezes até mesmo nos templos. Ganância por dinheiro e por poder. Ganância por dinheiro e por poder. Às vezes também não é só fora da igreja, dentro da igreja, porque dentro da igreja tem poder também, e muitos almejam poder. Muitos aqui, vou tratar uma situação, muitos aqui buscam ministérios às vezes de mais visibilidade do que outros com nem tanta visibilidade. O que para Deus é irrelevante. O que para Deus o que importa é o teu coração, a forma como você está servindo. Mas é o poder, é o status, é a visibilidade. Relacionamentos familiares corrompidos. Cada dia mais pai matando filho, filho matando pai. Relacionamento pai e filho. O pai e a mãe saem para trabalhar o dia todo aí. O filho fica, o Deus dará. Não tem relacionamento pai e filho. E quando está em casa, o pai e a mãe estão para um lado no celular, os filhos estão para o outro no celular. E aí a gente vem culpar as crianças. Os filhos, temos que tirar o celular dos filhos. Temos que tirar o celular dos pais. Nós pais, nós adultos, temos que tirar os nossos celulares. Porque se o adulto tirar o celular, os filhos automaticamente tiram também. Eles são reflexo nosso. E isso corrompe totalmente os nossos relacionamentos. Não há relacionamento. Às vezes o pai quer conversar com o pai, ou a mãe quer conversar com o filho, manda por mensagem. Relacionamentos familiares corrompidos. Orgulho, falta de perdão. Como nós vimos aqui, fomos confrontados ao longo desses dias do seminário de maturidade espiritual, fomos confrontados. O pastor André Ricardo, ele fala de um jeito
de um jeito agradável, de um jeito suave, né? Mas as palavras que ele trouxe a nós foram palavras de muito confronto ao nosso coração. Precisamos amadurecer, mas por que não amadurecemos? Por orgulho, por falta de perdão, tempos difíceis não só lá fora, mas dentro dos nossos corações. Tempos difíceis de violência, tempos difíceis de doenças, enfim. Eu estava conversando com o pastor André Ricardo, de como a cultura que a gente teve, o baque que a gente teve, de quando a gente chegou aqui, começamos a fazer os seminários e de como era onde a gente fez. Não estou falando que lá, de onde a gente veio, é melhor ou pior. Cada lugar tem suas dificuldades, suas mazelas e suas virtudes e suas coisas boas. Mas aproveitando que eu vi a pastora aqui, Iracema, eu lembrei justamente disso. Quando a gente ia fazer seminário Veredas, vou colocar as mulheres. Quando a gente ia fazer seminário Veredas, classe de 10 mulheres e tal, vamos colocar aqui uma média de 3, 4, quando muito 5 mulheres tinham passado por situações de abuso. De onde viemos? 3, 4, 5, nessa média. 3, 4, 5 mulheres. Quando fomos fazer o mesmo seminário Veredas lá em Manicoré, 100%. Não era quem tinha passado, era o nível, o grau de abuso que tinham passado. Violência. Os dias são difíceis. E aconteceu de tudo naqueles dias, né, pastores? Tudo, de tudo. O inimigo estava furioso. Foi de pneu de moto furada, computador que deu pau, TV que estragou, ventilador, era tudo. O inimigo estava querendo tirar a gente do foco, mas foi uma bênção. Mas, voltando aqui, tempos difíceis, violência, doenças. Estamos passando por momentos tão difíceis. Várias pessoas aqui com quem nós temos contato, várias pessoas importantes passando por situações difíceis. Essa semana tivemos o falecimento do pai do Railson pelo câncer. Vivemos dias muito difíceis. E isso não é só fora da igreja, mas dentro da igreja também, como eu falei. Mas aqui, quem acredita, quem tem fé, quem crê que Deus pode mudar essa situação? Amém? Eu creio que Deus pode mudar esse contexto. E como Ele vai fazer essas mudanças? Deus usa homens e mulheres para fazer as mudanças. Deus usa homens e mulheres para cumprir a sua vontade. Ele usa a mim e a você, e a você, e a você, e a você. Deus vai cumprir a vontade dEle, Deus vai cumprir os propósitos dEle, e Deus vai usar a mim e a você. Então, quem são esses homens e mulheres? Coloca a mão no peito aqui e fala: sou eu, sou eu. Cuidado com as orações perigosas, hein? Na hora que você fala sou eu, é capaz de, na hora que você bater sou eu aqui, Deus já revelar para você. Cuidado, mas não tenha medo. Se eu estou aqui em Humaitá, se eu estou aqui no lugar onde Deus me trouxe, se eu estou aqui nesse altar abençoado, é porque um dia eu também bati no peito aqui e falei: eu quero, Deus. E Deus pode usar cada um de nós. Diga comigo: eu sou um escolhido de Deus. Diga de novo: eu sou um escolhido de Deus. E hoje você vai entender por que você é um escolhido de Deus. Amém?
voltando ao nosso texto, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O contexto dessa palavra de Jeremias 1:5, ele acontece na época do reinado do rei Josias, rei de Judá. Então, Josias é um rei conhecido por reformar a religião em Judá, por remover práticas idólatras no meio do povo de Judá. Ele restaurou o culto a Deus no meio do povo. Mesmo assim, mesmo sendo removido essa idolatria, esse culto, tudo que havia ali no templo, mesmo assim, o povo estava muito afastado de Deus. Então vem Josias, é o tempo dessa palavra, vem Josias, ele é levantado como rei, o desejo dele é tirar toda a idolatria que estava infestada no meio dos judeus, no meio do templo, estava infestado, e ele tira tudo isso, ele reforma toda a religião, ele restaura o culto a Deus. Mesmo assim, o povo estava afastado de Deus, era idolatria, paganismo, tudo era muito comum no meio do povo de Judá, estava entranhado no povo, estava no meio da cultura do povo, especialmente, olha só, especialmente no meio dos mais poderosos e até dentro do templo de Jerusalém, até mesmo dentro do templo. Lembra quando eu falei dos tempos difíceis? Falei que não era um privilégio de só da igreja para fora, só de quem está no mundo, mas tempos difíceis, vivemos tempos difíceis dentro da igreja. E para piorar, havia também, além de toda aquelas dificuldades, esse tempo difícil no meio do povo ali, também havia uma instabilidade mundial. Por quê? Nessa época, o Império Egípcio perdia força. Ah, mas agora então era tempo de paz? Não. Lá naquela época, quando um caía, o outro já ascendia. Então, quando o Império Egípcio vai perdendo força, surge então a ascensão do Império Babilônico. Então havia toda uma instabilidade. Vejam se tem alguma coisa a ver com os nossos tempos de hoje. Temos instabilidade mundial? Era a ascensão do Império Babilônico com Nabucodonosor II. Esse Império Babilônico estava crescendo. Então, no meio de toda essa bagunça dentro do povo e fora do povo, o rei, ele era o principal da nação, mas o profeta naquela época era tão importante quanto o rei. E os profetas eram considerados voz de Deus. Então, o papel do profeta, assim como do rei, era fundamental. Então, temos o rei que está nesse contexto e que está fazendo toda essa reforma, e ele precisa de um profeta que vá lá e dê suporte para ele também. Então, é nesse contexto que vem Deus e chama um menino chamado Jeremias. Jeremias, que era filho de Ilquias, que está lá no começo do capítulo 1 de Jeremias, né, que era filho de Ilquias, sacerdote em Anatote. Anatote era uma terra de Benjamim. Essa cidade de Anatote, ela ficava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então, nesse contexto geográfico que Deus chama o menino Jeremias. E fala ele justamente esse versículo, como citou aqui o pastor André Ricardo, né? Imagina você falando uma profecia para você mesmo. E foi justamente isso que aconteceu com o Jeremias. A primeira profecia dele foi para ele mesmo. E diz justamente isso que nós já lemos: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias, então, ele tinha a linhagem sacerdotal. Jeremias tinha a linhagem sacerdotal, porque, como falei, ele era filha de Ilquias,
que era sacerdote. Mas, mesmo tendo a linhagem sacerdotal, Deus vai lá e escolhe ele para a missão de profeta. Diga novamente, eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Amém. E nessa noite nós vamos ver 3 verbos desta passagem, onde nós entenderemos como Deus escolhe Jeremias. O primeiro verbo está lá na primeira parte do versículo, que é o verbo formar. Formar. Diz lá, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Esse verbo formar, ele do original do hebraico, é o verbo atsar. Atsar, não é atiçar, tá? É A-T-S-A-R, atsar. E esse verbo no original do hebraico significa formar, significa moldar e também significa guardar. Guardar. Ou seja, esse verbo, eu te formei, mostra que Deus, ele tem uma ação cuidadosa sobre a vida de Jeremias. Ao longo dessa palestra de maturidade sexual, e quem já passou pelas outras palestras de clínica da alma, quem já fez o seminário Veredas Antigas, Deus já te mostrou coisas, situações da sua infância, onde você achou que estava sozinho, e Ele te mostrou que Ele estava junto com você, que Ele te protegeu, que Ele te guardou, e ali naquele momento em que Deus te mostra que Ele estava com você, que Ele te guardou, aquilo lá, aquela ação do Espírito Santo, ela te cura daquilo que você achou que você estava sozinho, isolado, abandonado? Já passaram por essa situação? Eu já vi muitas pessoas passando por isso. E é justamente isso. O inimigo, ele muitas vezes ele semeia essa palavra que você está sozinho, que você está abandonado, mas acontece com cada um de nós a mesma coisa que aconteceu com Jeremias, quando Deus fala, eu te formei, ou seja, eu te formei, eu te moldei, eu te guardei. Deus tem cuidado sobre a vida de Jeremias, assim como tem com a minha e com a sua vida. Vejam que Deus não fala simplesmente que escolhe Jeremias, mas antes Ele forma, Ele guarda, Ele cuida de Jeremias. E a palavra de Deus vai mais além, porque diz que antes mesmo de formar, Deus já conhecia Jeremias. Amados, isso não é um privilégio de Jeremias. Isso é um privilégio de cada um de nós. Deus não somente nos escolhe, Deus não somente nos forma, Deus não somente nos guarda, mas Ele também nos conhece. Ele nos conhece desde antes de qualquer homem ou mulher sonhar conosco, porque Ele já havia sonhado, porque Ele já havia planejado, porque Ele já conhecia o nosso íntimo, mesmo antes de sequer pensarmos em existir. E é isso que acontece com Jeremias, o grande Jeremias, e é isso que acontece comigo e com você. Deus, Ele tem um relacionamento íntimo. Muitas vezes a gente pensa, né, assim, onde está Deus? Mas somos nós que não conseguimos enxergar, ouvir, sentir Deus. Mas Deus nunca deixa de ter um relacionamento íntimo conosco. E isso vem desde antes da nossa concepção, desde antes de existirmos. Deus conhecia Jeremias e Deus nos conhece. Deus quer um relacionamento íntimo comigo e com você. Eu sou um escolhido de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Então o primeiro verbo que nós temos é formar. Mais para frente, vou compartilhar com os irmãos sobre este momento.
Porque muitas vezes nós não nos sentimos tão sonhados assim por Deus. Faz, puxa vida, mas alguns nascem num berço de ouro, com pai e mãe, nascem dentro da igreja, né? Dentro da igreja é modo de dizer, né? Nascem com tudo perfeitinho. Eu não nasci com nada perfeito. Como que pode dizer que Deus sonhou comigo? Mais para frente nós vamos compartilhar. Por enquanto, guarde. Deus te formou. Deus te guardou. E Deus te conhece desde antes do ventre da sua mãe. O segundo verbo que eu gostaria de compartilhar com os amados é o verbo consagrar. E o verbo consagrar, ele está na segunda parte do versículo que diz: antes que saísses da madre, te consagrei. O verbo consagrar, na língua original, ele indica separação para um propósito especial. Então, consagrar é você ser separado para um propósito especial. Então, mais do que ter um propósito, você não tem qualquer propósito, você tem um propósito especial, você tem um propósito único que até outra pessoa, se você renunciar a esse propósito, até outra pessoa vai fazer, mas o propósito inicial, planejado por Deus, era com você. Às vezes, o seu propósito pode ser grandioso em termos numéricos, às vezes pode ser pequeno em termos numéricos, mas para Deus é um propósito especial, um propósito único. O pastor André Ricardo, mais uma vez citando a ministração dele, ele falou que nós temos, né, o íris, a nossa íris é única, nossa digital é única, e teve mais outra característica que eu não lembro agora. Olha, a voz, né? Mas nós temos mais um detalhe muito interessante que é único em cada um de nós. E eu até já citei essa experiência que eu tive em uma outra pregação, mas já faz tempo. É o seguinte, numa consulta que nós tivemos, nós estávamos fazendo um tratamento com uma nutróloga, e daí ela foi ver algumas questões a respeito de metais no sangue, parasitas e tudo mais, foi ver, e ela falou assim, quando nós chegamos para fazer o exame, né, o rapaz que estava fazendo, o médico que estava fazendo o exame nosso, ele falou assim: você sabia que cada corpo, que cada um de nós tem uma frequência? Cada um de nós tem uma frequência única. Aí a gente ficou meio sem entender, né? O que é frequência única? Aí ele fez uma picadinha aqui no meu dedo, pegou ali, colocou naquela palhetinha, assim, naquele vidrinho que vai no microscópio, e ele foi deixou... e no meu pulso, ele colocou um aparelho lá que vibra, um aparelho que vibra aqui no meu pulso, uma pulseira aqui que vibra. À medida que aquelas plaquetas ali, aquele sangue foi passando o tempo, aquilo que eles ficavam se mexendo tudo, não sei os nomes técnicos daquilo lá, o sangue, as coisinhas lá ficavam mexendo, à medida que foi passando o tempo, aqueles negocinhos foram morrendo, foram parando de mexer, foram ficando inativos. Foi passando o tempo, ele falou assim, vai acompanhando aí. E o negocinho que estava todo ativo foi parando, até que praticamente todos estavam inativos. Aí ele falou assim, agora presta atenção, vou ligar a pulseira aqui no seu, uma frequência especial, né? Vou ligar a pulseira aqui no seu braço. A hora que ligou a pulseira no meu braço, lá no microscópio, os negocinhos do sangue começaram a mexer de novo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou assim, cada um de nós tem uma frequência. Eu não acreditei, mas espera aí, estava fazendo frequência aqui,
E o negócio estava lá no microscópio, estava morto já, estava parado. O negocinho começou a mexer lá no microscópio. Cada um de nós tem uma frequência. Tudo isso para ilustrar aqui. Da mesma forma como cada um de nós tem uma frequência, um tipo de olho, uma voz e uma digital, cada um de nós tem um propósito especial. Lembram do contexto dessa época? Rei Josias estava realizando mudanças que precisavam ser feitas na cultura, no relacionamento com Deus e com toda a situação social e até mundial. Então ele precisava de alguém realmente comprometido com Deus. Sozinho ele não ia conseguir fazer tudo o que ele tinha para fazer. Então ele precisava de alguém comprometido com Deus. Ele precisava de alguém que fosse totalmente usado por Deus. E Jeremias tinha esse papel especial e fundamental. E para isso Deus criou Jeremias com uma personalidade única, com dons, talentos e habilidades únicas. Da mesma forma que cada um tem sua frequência, cada um tem suas habilidades, dons, talentos e personalidade única. Por que eu citei personalidade? Porque às vezes você acha que para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, você precisa que a sua personalidade seja totalmente mudada. Não! Deus criou você com essa personalidade. Ela precisa ser curada, ela precisa ser moldada, mas ela não precisa ser retirada de você. Porque Deus te criou com essa personalidade. Talvez você não entenda, como muitas vezes eu não entendo a minha personalidade. Confesso aos irmãos que agora com esse negócio do TDAH, né, todos os testes do Google que eu fiz, o negócio apertou para o meu lado. O pastor Van disse que vai fazer o do autismo, né? Eu vou fazer o do TDAH. Eu vou fazer o TDAH. Por quê? Está me ajudando, é bênção. Por quê? Eu entendo muitas questões da minha personalidade. Muitas questões do meu comportamento. E não é errado. Você só precisa, como nós vimos nessa semana, buscar a maturidade. E Jeremias tinha sua personalidade, seus dons, talentos e habilidades. E para que você cumpra esse propósito especial que Deus tem para você, Deus te criou exatamente com essa personalidade, com essas habilidades, com esses dons e com esses talentos. Talvez você não entenda agora, mas no tempo certo Deus vai te mostrar por que você foi criado dessa forma. Por quê? Mas o fato é que a sua personalidade não atrapalha o propósito especial que Deus tem para cumprir na sua vida. Deus te escolheu e Deus sabia que você seria assim e Deus te escolheu mesmo assim. Eu sou um escolhido de Deus. Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. E o terceiro verbo, constituir. O terceiro verbo é, e te constituir profeta às nações. Esse propósito de Jeremias, ele não somente impacta, então, como eu já disse, o povo dele, mas ele vai impactar nações. O propósito especial de Jeremias não somente impacta o povo dele, mas vai impactar nações. E até, se nós observarmos em termos de como era na época, né? Jeremias, na verdade, nem era para ser profeta, nem era para ir para outros lugares, nem era nações. Ele, como era da linhagem sacerdotal, ele era para ser sacerdote de Anatote, em Anatote. Porque ele já tinha a linhagem ali, era para ele ficar ali, mas não. Deus muda a missão dele e ainda coloca ele às nações. Esse propósito, o verbo constituir, ele indica atribuir algo a alguém. Constituir indica atribuir algo a alguém. Então, ele tinha uma atribuição
que veio dele mesmo? Não. Essa atribuição foi feita pelo próprio Deus. Então, quando Deus constitui Jeremias, significa que ele está atribuindo, colocando sobre a vida de Isaías esse propósito. Ele está atribuindo esta missão. O próprio Deus está delegando um propósito que era do próprio Deus, continua sendo Deus, mas está sendo atribuído a Jeremias. Jeremias era alguém diferenciado, ele tinha um propósito especial e, como visto agora, esse propósito era atribuído por Deus. Aos olhos dos homens, né, como falado lá, era o rei Josias e agora o profeta Jeremias. Aos olhos dos homens, esse constituir profetas nações, como que nós, homens, na nossa humanidade, na nossa carne, vemos isso? Nós vemos geralmente como poder, né? Quando Deus atribui alguma coisa a gente, se nós mantivermos a nossa carnalidade, se a nossa carne estiver forte ali, essa atribuição de Deus, de acordo com os olhos humanos, leva a poder. Mas nós precisamos pensar e refletir que todo propósito especial que Deus constitui, ou seja, atribui sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela deve nos levar a responsabilidade. Porque é muito bom, eu tenho um propósito, eu fui escolhido por Deus, que legal, que bom, que bênção. Mas nós também temos que refletir que a partir do momento em que Deus atribui algo que é da sua própria personalidade a mim, como um propósito especial, aquilo lá também coloca sobre a minha vida responsabilidade. Vamos pensar em termos da nossa casa, da nossa família. Alguns anos atrás eu estava refletindo, assim, peraí, eu casei com a Fer, aquela pastora linda, maravilhosa, que foi ali para o Ministério Infantil. Deus foi misericordioso comigo, os irmãos já sabem que eu tenho essa plena noção, né? Mas se eu caso com essa mulher, quer dizer que não somente eu passo a ser filho de Deus, como dentro do meu propósito de marido, eu passo a ter a responsabilidade perante o meu sogro Deus. Ou seja, eu tenho responsabilidade de prestar contas pela minha esposa a Deus. Deus atribuiu o propósito de eu cuidar da vida da Fer, e depois da vida da Gabi, e depois da vida da Valentina. Então, um dos propósitos especiais e únicos na minha vida, e que eu tenho que tratar com responsabilidade, com zelo, com afinco, é o de cuidar, de zelar pela vida da minha esposa. Esse propósito especial eu tenho responsabilidade. Da mesma forma você esposa, da mesma forma você pai, você mãe, nós temos responsabilidade. Da mesma forma você patrão, e da mesma forma você empregado. Cada um de nós, dentro de cada propósito especial e único que Deus nos coloca, nós temos a parte boa, mas nós temos também responsabilidade, nós temos o ônus, temos o bônus e temos o ônus, mas continuamos sendo escolhidos de Deus, amém? E você sabia que o diabo, ele tenta destruir, assim como Deus, ele te criou desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe, te formou, né, antes do ventre da sua mãe, o diabo também, ele tenta destruir esse propósito desde antes de você nascer. Desde antes de você nascer. Mas como, pastor? Pai e mãe. Pai e mãe. Muitas vezes, e aí eu não estou lançando culpa sobre pai e mãe, mas nós somos homens, somos mulheres. Muitas vezes nós, como pais, como mães,
atrapalhamos o propósito de Deus na vida dos nossos filhos, desde antes deles nascerem. E aqui eu queria comentar que a Fer falou aqui sobre o seminário Veredas Antigas. Tem um dos seminários Veredas Antigas que nós ministramos, é o Abençoando Gerações. E no seminário Abençoando Gerações, nós falamos sobre 7 momentos críticos, onde nós somos abençoados por Deus. E aqui nessa passagem, a partir dessa passagem, eu vi aqui alguns desses momentos. O primeiro deles é no momento de sermos abençoados como bebês. Então, para que um bebê seja formado no ventre, ele precisa de o quê? De um homem e de uma mulher. Então, esse é um momento muito especial da bênção de Deus. Por isso, a princípio, o planejamento de Deus era para que os nossos filhos, ou que mesmo cada um de nós aqui, fosse constituído, fosse concebido dentro da cerca de proteção de um casamento. Deus, o projeto inicial de Deus era homem e mulher se casarem e constituírem as suas gerações. Mas o que o diabo faz? Deturpa os relacionamentos. O que o diabo faz? Fala, para que casar? Para que casar? Ou então se o namorado começa a namorar, o namorado e namorada, ou então alguém que, um rapaz conhece uma moça. Não, para que esperar para a gente ter esse momento de sexo depois do casamento? Para que? Dá nada não, depois vamos fazer. Tudo isso deturpado, esse ambiente que era certinho para a gente fazer, olha, tem o casamento, depois do casamento, a gente usufruir esse momento do sexo depois no casamento, para gerar também filhos, tudo isso planejado por Deus. O que acontece? Tudo é deturpado. E com essa deturpação toda, o que o inimigo vem? Como a gente não tem aquela cerca de proteção do casamento dos nossos pais, aqueles que não tiveram, né? O inimigo fala, você não tem propósito nada. Quem tem propósito é lá, o fulano, a fulana, que o pai, a mãe casou certinho e tudo mais, que está tudo belezinha, que nasceu lá na casa bonitinha e tal. Você não tem propósito. Você não tem propósito especial que nada. Você é um bastardo. O inimigo vem na nosso ouvido aqui, você é um bastardo, você não tem propósito. Como eu falei aqui do seminário Veredas, você é o resultado de um estupro. Você é propósito especial, você é resultado disso, daquele momento de dor, daquele momento de violência, você é resultado disso. O que você vai ter propósito especial? Voz do inimigo. Você nem devia ter existido, você não tem importância para ninguém, nem para Deus. Se você não tem importância nem para os homens, que dirá para Deus? Tudo isso, voz do inimigo. E se é voz do inimigo, é mentira. Amados, se alguma vez o inimigo já soprou essa voz no seu ouvido, no seu coração, entenda que Deus te conheceu e te formou porque Ele sonhou com você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Tudo isso que o inimigo semeou no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, é mentira. E para você entender que você é o escolhido de Deus, você tem que renunciar a essa mentira que foi semeada no seu coração. Não aceite essa mentira, porque essas mentiras vão te bloquear, essas mentiras vão barrar o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, essas mentiras vão impedir de você aceitar que você é um escolhido de Deus. Segundo momento, gravidez, tanto que a palavra fala ventre, né? Você pode ter vindo de uma gravidez sadia, segura, cheia de amor, como também pode ter tua mãe, pode ter tentado te abortar, pode ter tentado te ferir, pode ter tentado te matar.
E nesse momento, mais uma vez o diabo semeia no seu coração: você não foi desejado, você não foi amado. E mais uma vez eu digo, mentira. E mais uma vez eu digo, não deixe, repreenda essa mentira sobre a sua vida. Porque mais uma vez, esta mentira dizendo que você não foi desejado, que você não foi amado, que às vezes você acredita até hoje que não é amado. Essas mentiras bloqueiam o propósito especial de Deus se cumprir na sua vida e através da sua vida. Repreenda. Repreenda isso do seu coração, repreenda isso da sua mente. Saiba que independente das circunstâncias, Deus te conheceu e te formou. O próprio Deus sonhou com você. O inimigo diz que você não tem importância. Deus diz, eu sonhei com você. Qual você vai aceitar? É você que decide. A verdade está sendo revelada ao seu coração hoje, mas a decisão de aceitar essa palavra é com você. Terceiro momento, a saída da madre. O nascimento, ele também é um momento marcante de bênção. E eu não sei como foi seu parto, eu não sei como foi sua infância, eu não sei como foi a sua adolescência, eu não sei se foi cheia de amor, ou se foi cheia de dificuldades. Eu não sei se você teve pai e mãe, ou se você ficou vagando de casa em casa. Eu não sei. E mesmo aqueles que já passaram por veredas comigo, todo final de veredas a gente ora pedindo para que a gente esqueça de tudo. Porque se a todos aqueles momentos ficam, quem já fez veredas, ficam na cruz, e se não pertence nem a pessoa, que dirá a mim. Então, se você, eu não sei de nada, de como foi a sua vida. Eu não sei se você teve uma família estruturada ou não. O que eu sei, e vou repetir, é que Deus te guardou em todos os momentos da sua vida. Nos momentos mais obscuros, nos momentos mais violentos, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, mesmo que você ache que estava sozinho, Deus te guardou. Em todos os momentos, Deus estava com você em todos os momentos, e eu posso afirmar isso sem sombra de dúvida, porque está na palavra, e também porque eu já vi várias vezes Deus falando a muitas pessoas. Deus te guardou em cada um desses momentos. Lembro de um testemunho de uma pessoa muito importante aqui no nosso meio. E eu não sei se teve mais alguém que passou por essa mesma experiência. Mas, infelizmente, a mãe dessa pessoa, infelizmente, faleceu no parto. E a gente é difícil entender os propósitos de Deus. Mas Deus guardou essa pessoa. Deus guardou essa pessoa porque Deus tem um propósito muito especial na vida dessa pessoa. Há um momento mais doloroso que você perder a sua mãe? Eu não consigo imaginar. Eu tive a oportunidade, minha mãe viveu até os 79 anos, faleceu em dezembro de 2021. Eu não consigo me imaginar. Eu tive lá até, a gente estava no hospital, eu estava no leito lá com ela. Eu fui na troca de turno com meu pai, que ela veio a falecer. Mas eu não consigo imaginar um dia sequer sem a minha mãe. Mas ainda assim, mesmo nesse momento doloroso, que todos saibam que Deus estava com você. Deus estava com você e Deus está com cada um de nós, em cada um dos momentos da nossa vida. Os tempos são difíceis, mas Deus te escolheu para um propósito especial. Vejam bem se você se encaixa em algum desses propósitos.
Primeiro, Deus escolheu alguns aqui como médicos, como enfermeiros, como fisioterapeutas, como nutricionistas, como na área da saúde, mas não escolheu você somente para cuidar e para salvar o corpo físico, mas Deus te escolheu para você ser instrumento de salvação nas clínicas, nos hospitais, nos consultórios, nos atendimentos. Deus escolheu você. Deus escolheu alguns aqui para atuarem na área jurídica, como ao longo de 20 anos eu fui advogado durante 20 anos. Então Deus não te escolheu somente como advogado, como promotor, como juiz, como serventuário da justiça, para que você somente atuasse ali no fórum, mas Deus te escolheu para que você levasse a justiça divina aos 4 cantos do mundo. A minha esposa, ela é formada em direito, e ela sempre teve o sonho de ser promotora de justiça, mas Deus tinha outros planos para ela. Deus separou ela para ser promotora da justiça divina. Hoje ela é pastora. Hoje, porque antes de ser pastora, ela renunciou em prol da nossa família, porque ela tinha um sonho de, quando tivesse cada um dos nossos filhos, ela ficaria 2 anos pelo menos exclusiva dos nossos filhos. Eu falei, se esse é teu sonho, deixa comigo que eu aguento. E foi assim. E daí, depois, sei que juntou tudo, ela trabalhou um tempo no meu escritório, mas a maior parte do tempo ela cuidou muito bem da nossa casa, como cuida até hoje, mas Deus tirou ela de lá para justamente o ministério. Então, ela foi separada para promotora da justiça divina. Então, você que atua na área jurídica, não é somente para você ser um causídico deste mundo, mas também para ser um causídico da justiça divina. Como nós somos abençoados aqui com a vida e muitas ministrações até do nosso promotor, Dr. Wesley, que é um homem que tem promovido a justiça dos homens e a justiça divina. Deus escolheu alguns aqui para serem empresários, não somente para trazerem empregos dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, mas também para serem um exemplo de caráter, porque é difícil ser um exemplo de caráter nessa área. Mas Deus separou empresários aqui no nosso meio, com essa missão de serem empresários para serem um exemplo de caráter. E não somente isso, mas dentro daquilo que Deus for acrescentando, mas também para ser um provedor da obra missionária. Deus escolheu aqui maridos e esposas, pais e mães, para amarem, instruírem e projetarem as gerações que ganharão os 4 cantos do mundo, amém? Você crê que você, pai, mãe, você, marido e esposa, crê que os seus filhos, as suas gerações, elas serão projetadas aos 4 cantos do mundo, levando a palavra da salvação? Amém? Você foi escolhido para projetar as próximas gerações. Deus escolheu aqui alguns para impactarem uma vida, e Deus escolheu outros aqui para impactarem multidões. Eu sempre lembro do testemunho do missionário alemão, que foi lá levar a palavra em Paranhos. Só quem conhece Mato Grosso do Sul sabe onde fica Paranhos, que é no meio do nada. Se hoje é no meio do nada, que dirá 50 anos atrás. Para ganhar a vida de uma família, do qual eu sou muito grato também, porque o meu sogro, que é o irmão mais velho do apóstolo, ele foi ganho também para Cristo, através da vida desse missionário. Então eu também tenho dupla gratidão pela vida desse missionário. Mas para ganhar a vida do nosso apóstolo, e olha o impacto que o apóstolo faz, a revolução que ele fez ao longo desses quase 40 anos aqui na nossa cidade e na nossa região. Eu ouso dizer, em muitos lugares do nosso país e até do mundo. Mas foi ganho porque alguém tinha um propósito especial de ir a Paranhos, no meio do nada do Mato Grosso, antigo Mato Grosso,
para falar a palavra para uma família onde tinha um menino que veio se tornar pastor e apóstolo. Talvez o seu propósito especial seja levar para uma pessoa. Talvez o seu propósito seja estar aqui no púlpito, falando para uma multidão, ou indo às nações. Não foi por acaso que Jeremias nasceu na família que nasceu, no tempo que nasceu e com o propósito que nasceu. Tudo foi planejado por Deus. Olha, vou repetir. Não foi por acaso que Jeremias nasceu na família que nasceu, no tempo que nasceu e com o propósito que nasceu. Tudo foi planejado por Deus. Agora substitua Jeremias por eu. Vamos lá, repita comigo. Não foi por acaso que eu nasci, na família que nasci, no tempo que nasci e com o propósito que nasci. Tudo foi planejado por Deus. Não foi por acaso que você nasceu, na família que nasceu, no tempo que nasceu e com o propósito que nasceu. Cada detalhe da sua vida foi planejado por Deus. Concluindo, entenda na sua mente e no seu coração que você é um escolhido por Deus, você é um escolhido de Deus, e entenda que, primeiro entenda, que você é escolhido por Deus. Segundo, creia que você é um escolhido de Deus. Primeiro, entenda. Por que entenda? Porque isso tem que entrar no seu coração e entrar na sua mente. Lembra que eu falei, quebra essas mentiras? Se você não quebrar aquelas mentiras que eu falei, que o inimigo lança sobre as nossas vidas, você não vai conseguir entender que é escolhido por Deus. Então, primeiro, entenda que você é escolhido por Deus. Segundo, creia que você é escolhido por Deus. E terceiro, antes de falar o terceiro, na verdade eu vou falar uma frasezinha. Risque da sua vida a palavra desistir. Risque da sua vida a palavra desistir. Por quê? Porque é o terceiro ponto agora. Seja responsável com o chamado de Deus, com o propósito de Deus, com o plano de Deus para a sua vida.